rádio que toca palhoça. Estamos no ar com mais um Equilibrilho e a convidada de hoje é Deise Antunes. Essa loura linda, é uma loura linda, né, gente? Olha pra ela. Eita, mulher bonita. Gente, essa. ela é muito exagerada. Assim. Então, eu sou um exagero. Eu já começo aqui, toda vez eu fico pensando, vou rasgar seda. Só que eu já trago pra cá somente pessoas que realmente eu tenho um carinho, pessoas que Deus fala muito comigo. E através das mensagens dessa mulher, ela tem ganhado muitas vidas. A mensagem dela tem impactado. Eu repostei recentemente uma mensagem dela que tocou vidas em outros estados. E ela nem sabe disso. E eu trouxe ela e ela vai se apresentar aqui pra vocês. Mas deixa eu só falar quem ela é de verdade. Antes eu vou falar, né? Empreendedora no ramo de roupa de mesa. Eu tive que anotar, porque eu tava quase falando roupa de banho, gente. Empreendedora no ramo de roupa de mesa, criadora da marca Segura Essa. Filha de Esther Home, casada, mãe de 2 filhos, embora ela não pareça, mas ela tem 2 filhos. Então, casada, mãe de 2 filhos, me conta mais de você, agora é contigo. Ai, obrigada, Fê, por eu estar aqui. Pra mim é um prazer enorme, né? Você é um presente na minha vida. Você sabe Amém. que Deus te colocou na minha vida num momento assim, ó, realmente assim, crucial. Tu sabe disso, né? Foi... Ok? Então, vamos lá. Por onde tu quer que eu comece? Pode se apresentar. Eu rasguei seda, porque é de praxe, né? Você sabe que é de praxe a gente rasgar seda primeiro. Depois a pessoa pode começar. Então, eu sou Deise, sou casada, meu marido incrível, tenho 2 filhos, sou filha de Deus, abençoada, amada, e uma mulher que aprende todos os dias, né, Fê? Nós somos uma história viva, né? Que todo dia a gente aprende, todo dia a gente erra e todo dia a gente acerta. É uma soma de tudo. Como que surgiu? Conta pra gente, como que surgiu esse projeto? Porque o nome do programa é Equilibrilho. Como a gente estava aqui conversando, mas o que é o equilibrilho? É você mostrar esse brilho, muitas vezes, em meio à dor. Não é novidade para as pessoas que vêm até aqui, né? Que muitas são meus seguidores, que as pessoas que vêm até aqui já passaram pelo processo de autoconhecimento em algum momento da vida. Então, vocês tiveram um momento de que tiveram que manter o equilíbrio, muitas vezes, em meio à dor. E não significa que todo esse brilho, toda essa lindeza que a gente vê não tenha passado por dificuldades. Então, conta pra gente como nasceu Filhas de Esther Home. Na verdade, Filha de Esther nasceu muito antes de eu mesma saber o que aconteceu. Como tu mesmo sabe, tu entrou num momento da minha vida que eu estava conhecendo Jesus. E foi um momento muito impactante, porque eu era uma mulher extremamente empoderada na rua, uma mulher muito sensual, que era muito elogiada na rua. Mas quando eu comecei a conhecer Jesus de perto, eu começava a me olhar no espelho e eu não sabia mais quem eu era. Eu comecei a não me reconhecer. Na verdade, tudo que tava ali não era eu, né? Eram vendas que tinha em mim e que foi coisas que aconteceu na minha vida que vão nos montando, né? Como se fosse uma montagem. Eu me olhava e me sentia uma montagem de uma pessoa que nem eu mesma sabia quem eu era. Então, aquela mulher extremamente exuberante, sensual, empoderada, empreendedora, que gostava de vender, de ganhar dinheiro, de empoderar as outras mulheres de sair de casa, na verdade não era eu. Era uma coisa que eu tinha montado devido às circunstâncias da minha vida, né? Começando pela rejeição e por várias coisas. E nesse processo, eu meio que me fechei, por quê? Como eu não me reconhecia, eu não sabia mais que eu gostava, né? Eu percebo que eu assisto muitas coisas das mulheres, tipo assim, quando conhece Jesus, tipo assim, para de se arrumar e tudo, mas não é porque Jesus não quer que tu se arrume. É porque Jesus começa a te mostrar que você não era aquela pessoa, só que tu não sabe quem tu é. Então tu tá naquele processo que tu não se enxerga mais, tu não sabe quem tu é e tu quer ir pra algum lugar, mas tu não se encontra. Então, o que aconteceu comigo? Eu me fechei. Eu comecei a não me arrumar mais, perder a minha vaidade, por uma questão de que eu não sabia quem eu era. Estava num conflito de identidade. Muito de identidade, muito forte, muito forte. E a partir daí, quando
eu comecei a abrir os meus olhos para que realmente importava, eu percebi que eu tava com a minha casa destruída, meu casamento destruído, minha vida totalmente destruída. E nisso, você me ajuda, né? Deixa eu perto. E nisso quando eu comecei realmente a olhar a realidade e comecei a me enxergar como os olhos de Deus mesmo, eu vi que tava todos os valores trocados na minha casa. Nesse momento você estava comigo, você me ajudou muito sobre isso. Porém, é um processo individual, né? E é muito doloroso a gente entender, né? Quando a gente passa pelo processo de autoconhecimento, eu falei isso ontem, através de um vídeo. Ó, vai ter que vir mais um pouquinho perto do microfone. Falei ontem isso num vídeo. Que quando eu passei pelo meu processo de autoconhecimento, eu não gostei daquilo que eu vi. Eu descobri uma pessoa que eu disse, cara, eu era essa pessoa e dói. Passar pelo processo de cura é muito doloroso, né? Porque quando a gente se dá conta, você falou ali pela questão das roupas, você de fato é uma mulher maravilhosa, mas olha que coisa, a gente precisava externar isso, porque faltava algo na gente. Né? E aí, quando você percebeu que você não precisava mais externar isso, aí teve um conflito. E esse conflito, eu percebo que acontece não só comigo, acho que a maioria das pessoas que passam por isso, eu acho que não é só com Jesus, eu acho que várias experiências da vida, né? Porém, o que aconteceu? Teve um conflito interno e um conflito externo. Porque as pessoas que conviviam comigo conheciam a Daisy empoderada e sensual. E que gostava de trabalhar fora e não gostava de ficar em casa. E quando eu comecei a descobrir quem realmente eu era em Deus, eu era uma pessoa totalmente ao contrário. Entendeu? Então a minha vaidade, ela não precisava colocar o peito pra fora. A minha vaidade não precisava mais disso, né? Era um outro tipo de vaidade e eu comecei... Só que nesse processo foi doído, por quê? Porque as pessoas que estavam perto de mim não me reconheceram mais e não me aceitaram mais. Quando a gente evolui, as pessoas, elas estranham a nossa nova versão, né? E isso foi muito difícil, porque daí o que acontece? Agora falando um pouco da minha casa. No meu relacionamento, eu tava com um relacionamento destruído. Eu não conhecia meu marido não me conhecia, porque aquela pessoa que ele foi casado durante anos não era eu. Perfeito. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que me adaptar com a pessoa que eu estava conhecendo agora, que era eu mesma, e mostrar para as pessoas o tão bom que era essa mulher. Só que imagina você chegar e você mostrar dentro de casa que você não era mais aquela mulher que gostava de trabalhar fora, que gostava de dinheiro, que gostava de ser sensual. Pelo contrário, eu voltei, o que aconteceu? Deus voltou todo o meu coração para dentro da minha casa. Porque hoje eu entendo, naquela época eu não entendia. Por quê? Porque não adianta eu ser empoderada na rua e não dentro da minha casa. O empoderamento de uma mulher começa dentro de casa. E é esse que é o meu legado hoje. De dentro pra fora. De dentro pra fora. E daí, imagina, o meu marido, ele teve que me reconhecer, gostar de mim, sendo uma outra mulher. Fernanda, isso foi uma coisa, um choque. Tanto pra ele quanto pra mim. Entendeu? Porque a gente trabalhava tanto atrás de um dinheiro que nunca vinha. E que eu não conhecia ele e não me conhecia. E daí eu tive que, o que acontece? Aí a gente tem que matar o orgulho, aí a gente tem que engolir mesmo, sabe? O orgulho, se fazer, pedir forças para Deus, para você ter o processo, a espera do processo. Porque eu acho que o mais doído por ser humano é esperar. Porque é no tempo de Deus e não no nosso. A gente vai fazer a parte. Eu tinha duas escolhas. Ou eu acreditava no que Deus tinha me prometido, que era a restauração do meu casamento, da minha vida, e me mostrar quem realmente eu era nele, ou eu pular fora, como a maioria das mulheres faz, porque é muito mais fácil, né? Faz a malinha, pega as coisinhas e vai embora, ou manda o marido embora. Só que as pessoas não se dão conta que quando você termina o relacionamento, você tá levando todas as suas dores pra uma outra pessoa que também já está cheia de suas dores e mazelas. E aí
você só tá apenas levando adiante aquilo. Então, o ideal é realmente você pausar e só um pouquinho. Eu preciso de cura, alguém tem que ceder, né? E isso é muito difícil dentro de um relacionamento, você dizer assim, eu quero ceder. Não, dentro de um relacionamento, alguém tem que ceder. Né? Só que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, o que eu vejo por esse lado? Eu vejo que Deus escolhe um dentro da sua família, dentro da sua geração, para mudar toda essa história. Isso aconteceu com você? Aconteceu, sabe, Fê, nos dias mais difíceis, assim. Eu recebo muito testemunho, é inacreditável, sabe? É inacreditável. Às vezes eu pego, assim, o meu telefone, às vezes o meu WhatsApp, as pessoas entram, assim, no WhatsApp da empresa e me contam coisas muito parecidas com o que eu vivi, sabe? Então, assim, muitas vezes... Ontem eu tava lembrando sobre uma amiga me contando e eu lembrando que eu tinha aquele Salmo 121 na tela do meu celular. E eu sentava na janela, na beira da minha cama, olhava pra janela e olhava um monte, assim, lá da Pedra Branca e ficava repetindo aquele salmo, sabe? Até eu me tranquilizar. E nos momentos mais difíceis, Deus me falava que não era sobre eu, a Daisy. Não era sobre o meu marido. Era sobre o que vinha através do nosso casamento. Então eu sabia que se eu desistisse ali, ia vir outro, e a minha vida ia continuar né? Ia continuar. E eu decidi quebrar, sabe? Quebrar essa maldição. Eu decidi quebrar mesmo, sabe? A rejeição, toda a dor. Então, assim, esses dias até eu fiz um post, coloquei assim... para esse vídeo acontecer, para essa foto acontecer, para essa mesa acontecer, teve muita dor, muito sofrimento, mas também teve muita fé em Deus, porque eu não acreditava nem mais em mim, nem acreditava no meu marido e nem acreditava no meu casamento. Eu acreditava somente no que Deus tinha me falado, porque a gente olha com os olhos humanos, a gente só vê o quê? Destruição. Não somente do presente, mas do passado, né? Do passado. Porque o que acontece? Quando tu faz mal pro outro, antigamente, eu tinha tantas vendas, assim, eu não enxergava, porque daí, quando muitas pessoas fazem as coisas e acham tudo muito normal, né? No mundo. Só que chega uma hora que você se enxerga de verdade e percebe que não era normal. E aquilo dói demais. Você perceber que aquele teu normal não era horrível. Então, o que acontece? A dor, ela continua, né? A dor da culpa. Eu acho que é pior você magoar do que ser magoado. Eu acho que é pior você se perdoar do que perdoar outro. Pra mim é muito, muito difícil. Então, é uma dor muito forte, né? Então, esse processo, eu tive que fazer? Eu ter paciência e esperar o tempo de Deus. Nesse processo, eu parei de trabalhar, eu decidi romper com a sociedade, eu decidi deixar tudo para trás, porque eu entendi que eu precisava recuperar dentro da minha casa primeiro. E a parte que você decidiu romper era o momento que você estava em ascensão, né? Porque era um momento de crescimento. Isso, depois que estava passando grande, a pandemia, né? A gente já estava se reestruturando. Então, foi um processo que eu decidi mesmo romper, porque eu sentia que não era aquele momento, aquela parceria de Deus na minha vida. Não era. Eu precisava voltar para minha casa. E fiquei 6 meses em casa. Foi difícil, porém, hoje eu olho para trás e penso que Deus esteve lá em todos os momentos, sabe? Porque todos os momentos eu não reclamei. Nenhum momento eu reclamei. Todos os momentos, sabe? Eu olhava e pensava Você assim... chegou a pensar, porque às vezes, assim, a reclamação, a gente tem que ter um coração grato. Precisamos realmente agradecer. Mas às vezes a dúvida passa pela nossa cabeça. Mas você teve sabedoria de não externizar isso. É porque eu tinha... É uma coisa que eu não sei explicar. Tudo que vem de Deus não tem explicação, né? Eu passei por situações... Sabe quando eu percebi que eu não era mais eu? Um dia, eu tava passando por um momento muito difícil, mas assim, eu acho que foi o pior dia de todos. E a minha mãe, no telefone comigo, ela disse assim pra mim. Ela disse assim, Daisy, eu acho que tu tá meio dormenta.
Tu não tá percebendo as coisas. Tu não é... O que tá acontecendo contigo? Acaba logo com o teu casamento. Nossa. Acaba logo. Faz as malas do teu marido, manda ele embora. E naquele momento, Fê, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: você não é mais a mesma. Sabe, naquele momento, eu entendi que tudo que eu tava passando era algo muito maior do que a minha dor, do que o meu sofrimento, porque na verdade eu tava sofrendo por culpa minha mesmo. E eu entendi isso e decidi colher. Só que eu disse pra Deus, todo dia eu falava uma coisa, eu disse: Deus, eu tô colhendo, eu vou colher, mas que eu colha rápido e que eu comece a plantar de uma forma diferente. Me ensina a plantar diferente, me ensina. Então foi uma luta, assim, foram dias de luta e dias de glória, sabe, Fê? Porque eu não consigo entender como eu passei por tudo aquilo. Não consigo. Era uma força que não era minha, não era eu, não era. Então, por que veio Filha de Esther? É que tu imagina tu passar por uma dor tamanha, mas tu entender que o fruto daquela dor que tu tá passando é algo que tu tinha plantado. É. Exatamente. Isso dói, porque na verdade eu vou dizer por mim que isso não dói. Não é algo que você vai lembrar e não vai doer, mas é algo que você decidiu mudar a história. Exatamente. Então, assim, foi um momento, assim, bem difícil, porém Deus estava ali, então eu tinha uma paz muito grande no meu coração. E foi a época e como que aconteceu tudo isso? Para que Deus voltasse o meu coração para minha casa, ele começou a agir através da minha comida. Ele começou a me dar vontade de ficar em casa, de cozinhar. Totalmente ao contrário de uma mulher sensual, de uma mulher que pensa só em trabalhar, com perdão da palavra, com um falso feminismo ou falso empoderamento feminino, que pregam que a mulher não tem que ser submissa ao homem, porque as pessoas elas não entendem o que é a submissão da mulher ao marido, então elas pregam um falso feminismo. Por que é um falso feminismo? Porque todas as mulheres que em algum momento da sua vida foram feministas, hoje elas estão carentes e sofridas. Porque toda mulher feminista, ela tem uma dor que ela não quis tratar. Ela simplesmente decidiu levantar uma bandeira que não era dela. Então, eu creio muito que... Vou deixar você falar, claro, sobre o propósito do Filhas de Esther, mas eu creio muito que você precisou passar por tudo isso para que você pudesse ajudar outras mulheres que estão levantando falsas bandeiras que não são a delas. Justamente por quê? Porque você não se conhecia, você não sabia quem você era. Então, quando você se viu naquela situação, você disse: essa daí não sou eu. E quando você descobriu quem você era realmente, você precisou entender que aquela não era você e essa sua nova versão era o melhor de Deus para tua vida. E sabe que agora, você falando, veio uma coisa muito forte. Tem uma coisa que você me falou no processo de coach. Você falou assim pra mim: Daisy, tua casa... Isso foi lá no início, né? Não tinha acontecido nada disso ainda comigo. Logo que Jesus começou a falar comigo, você falou assim: Daisy, a tua casa, você está com os papéis invertidos. Você é o homem e o teu marido é a mulher. Tá tudo trocado. E aquilo foi um choque para mim. Foi um choque, porque foi essa família que eu entendi desde quando eu era pequena, né? É uma coisa que vem de geração em geração. Homem não presta, mulher tem que ser dona da casa, mulher tem que pagar todas as contas e toda essa questão. E eu achava que isso era o certo, obviamente. Então, quando você me falou aquilo, foi um choque. Só que quando eu comecei e você foi trabalhando isso em mim, e Jesus foi falando comigo, e eu fui buscando, eu comecei a trocar, né? Primeira vez que eu perguntei pro meu marido alguma coisa assim, tipo, se eu deveria fazer ou não, foi um choque pra ele. Ele disse: você tá me pedindo opinião? E eu disse sim. Então, assim, é um orgulho que tu tem que matar todos os dias. Ai, Daisy, você já foi curada? Claro que não. O orgulho continua dentro da gente.
Simplesmente a gente tem que escolher todos os dias. Então, aquela mulher empoderada, ela volta de vez em quando. E todos os dias eu tenho que fechar a porta para ela. Então, assim, o que aconteceu? Depois de tudo isso, Deus começou a colocar a vontade de mim de ficar em casa e cozinhar. E era uma coisa muito, tipo, radical. Eu queria só ficar cozinhando, muito radical. E aquilo, o que aconteceu? O que tu faz quando tu faz uma comida gostosa? Tu quer colocar uma mesa? E daí depois veio pra mesa. E daí eu comecei a arrumar a minha mesa. As primeiras vezes eles acharam muito estranho. E depois, estranho, daí foram acostumando. Nisso eu ainda estava trabalhando. Aí depois teve o processo de ficar em casa. Porém, esse processo, como eu te falei, do meu marido entender que aquela mulher que estava ali não era a mesma que ele tinha se casado. E não era um fogo de palha, né? Porque talvez eles pudessem estar pensando assim, daqui a pouco ela cansa. Exatamente, tinha isso, claro que tinha. Chegava ele e falava pra mim, eu não acredito. Não acredito porque você não foi essa mulher com quem eu me casei, que eu me apaixonei. Então, até ele entender e ele acreditar foi um processo longo. Foi um processo muito longo. Depois desse tempo que eu fiquei em casa, eu voltei a trabalhar. Aí a Zinzane me chamou de volta, eu aceitei porque eu precisava financeiramente. Aceitei a trabalhar, mas não era a vontade do meu coração. Eu aceitei pelo lado financeiro, não porque eu tinha vontade, porque a minha vontade era só ficar em casa. E quando eu voltei a trabalhar, deu tudo certo e tal, eu fiquei 1 ano. O que aconteceu? Depois, Deus começou a trabalhar de novo essa vontade do meu coração de ficar em casa. E eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus vai me dar alguma coisa que eu trabalhe em casa. Meu sonho, eu quero trabalhar em casa. E então, assim, a filha de Esther, Deus já tinha me dado esse nome antes de eu voltar a trabalhar, tá, Fê? Quando eu tava em casa, no período, Deus já tinha me dado esse nome. Porém, eu tinha entendido pela história da Esther que mexeu muito comigo, eu chorava muito quando eu lia. Só que eu não tinha entendido o sentido dele me dar esse nome. E eu não tinha intenção de montar nada, e nada pra mim. Não tinha essa intenção. Naquela época. Depois eu disse, não, eu vou montar alguma coisa pra eu trabalhar em casa, poder ficar em casa com a minha família, cuidando dos meus filhos e tal. Porque eu era muito infeliz, tipo assim, mas muito de, tipo assim, meu marido e meus filhos chegar em casa e eu não estar em casa. Aquilo me doía muito, sabe? Como tu sentia que era uma coisa que não tinha explicação. Me doía muito. E quando eu tava, tipo assim, muito trabalhando muito, que aquela Deise antiga voltava, que queria vender, ao mesmo tempo o Senhor me lembrava. Não é assim. Tá passando do limite. Sabe? Era uma coisa muito engraçada, que quando eu tava muito focada ali, que eu tava trabalhando 10, 12 horas, eu chegava um momento que eu começava a chorar, ia tomar banho, e Deus falava claramente comigo, tá passando do limite. Meu Deus. Era bem assim. Então, assim, meu marido às vezes não entendia, eu disse, eu tô assim, porque... E é engraçado, daí sabe o que acontecia? As meninas lá da loja sempre falavam, eu preciso cozinhar. Aí eu ia pra cozinha, Deus me restaurava na minha cozinha. Olha só que louco! E eu voltava a trabalhar. Então a cozinha pra mim... É o famoso mistério. Os mistérios de Deus. A cozinha pra mim, por exemplo, ontem, eu tava na TPM extremamente irritada. Eu fiquei cozinhando, fui no mercado, fiquei cozinhando a tarde toda. E me acalmou de uma forma. Então a cozinha pra mim é Deus falando comigo, claramente. A cozinha é o teu lugar de submissão. Então foi aquele lugar ali, ó, que eu escutei, porque Deus está sempre com a gente, mas tu quer escutar ou tu não quer. Né? Que lindo. O milagre tá sempre com a gente. Ou você vive a vida como se tudo fosse um milagre, ou você não acredita no milagre. Não, gente, olha que testemunho. Ela simplesmente era, né, lá no seu passado. Ontem já é passado, né? Mas ela, na sua velha vida, digamos assim, ela era aquela mulher sensual, empoderada. Eu tenho que fazer dinheiro. E fazia, a bicha sabe fazer dinheiro, sabe vender. E fazia. Só que não era esse o propósito, porque você estava, na verdade, vivendo apenas um espelho que tinham passado para você. Um reflexo daquilo que tinham te dito que era o correto. Então você estava sendo uma mulher empoderada, sofrida,
né? Porque naquele momento você não tinha passado por suas próprias dores, mas você estava vivendo as dores da sua geração. Eu mesma me enganava, né? Se auto-sabotava, porque a gente faz isso, né? Só que olha a metanoia que Deus fez, é jogar você pra cozinha, lugar de submissão, lugar onde Ele te trata, para que você possa transbordar na vida de outras pessoas. Então, olha o que Deus fez. E daí, Fê, olha só que louco. Aí não foi. Não, agora eu vou te contar uma coisa que foi muito louco. Tava tudo certo no meu trabalho. Quando chegou, eu disse: não aceito mais. Eu quero trabalhar na minha casa e eu não vou parar enquanto não conseguir. Aí eu fiz um propósito com Deus e disse assim: eu vou ficar 21 dias, vou fazer um jejum de tal coisa e não vou mais. E deixei meu Instagram, porque eu trabalhava com Instagram. Saí do Instagram e disse: eu vou ficar sem as redes sociais durante 21 dias também. Eu só vou ouvir o que me edifica. Então eu entrava no YouTube e só assistia o que me edificava. Não ficava conversando fiado, nada. Eu só ficava no meu. E naqueles dias, assim, no terceiro dia, Deus começou a falar, assim, ó, muito forte comigo. E eu comecei a ouvir pessoas que, assim, ó, cara, em 3 dias eu montei o meu negócio. Porque a roupa de mesa eu já gostava e todo mundo falava pra mim. Eu ganhava presente de roupa de mesa. Olha só. Naquele momento que eu tava passando lá atrás, na Anaí, que eu tava passando naquele deserto, uma das semanas mais difíceis da minha vida, que você sabe, uma amiga minha, na verdade nem era tão amiga, era uma cliente que não era chegada. Ela chegou lá e me deu um presente. Daisy, eu fiz uma coisa pra você. Quando eu abri, era o supply exatamente como eu queria. Como que ela sabia, se ela nem conversava comigo? Foi usada naquele momento. Lá atrás, imagina lá atrás. E daí, minhas amigas falavam, fazia café. Daisy, olha que legal, tu tem que fazer um curso, faz um e-book disso, ensina o que tu sabe e tal. E eu não escutava, eu achava nada a ver. E daí, naqueles dias que eu parei de ouvir o mundo, eu disse, é isso que eu vou montar. E eu lembrei que eu fiz um curso de corte e costura lá atrás, quando o Pietro tinha 2 anos, imagina, 13 anos atrás, 14 anos atrás. Aí Deus me lembrou que eu sabia costurar, olha que louco. Provavelmente tu achou que trabalharia com moda, né? Não. E aí, na verdade, Deus já estava trabalhando o processo lá. Gente, nós vamos voltar daqui a pouquinho, após o intervalo. Fiquem aí, voltem junto conosco, porque tem uma parte surpreendente. Tem muita revelação aqui que vocês vão ficar, cara, eu quero, né, exatamente tudo que tá saindo dali. Fora a roupa de, que eu não posso falar errado, né? Roupa de mesa. Ó, gente, meu Deus. Fiquem aí. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Agora na PH, Minuto CDL. Você sabia que a maior causa do fechamento de empresas é a inadimplência? Ao fazer um novo cadastro de cliente, vale a pena dar aquela conferida em seus registros, não acha? O histórico de compras de um cliente em outros estabelecimentos é a maior referência de sua capacidade de pagamento e relacionamento com o mercado. O SPC é o maior banco de dados da América do Sul. Atua há 60 anos no mercado. Um sistema online de fácil acesso que possui diversas opções para uma boa análise do perfil, tanto de CPF como de CNPJ.
Além do banco de dados, é possível realizar a gestão do seu crediário próprio, venda consignada, emissão de carnês, nota promissória, venda com garantia de recebimento e outras ferramentas para realizar uma boa venda. E se isso tudo não der certo e você ainda tiver problemas com a inadimplência, nesse mesmo sistema temos a solução. Você pode fazer a inclusão deste devedor no Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC, para evitar que ele prejudique outros estabelecimentos, e pode fazer o registro desse débito no cartório. Isso mesmo, registro no cartório. Tudo isso somente com uma senha e no conforto da sua empresa. Que tal antecipar o cuidado com seus cadastros? Entre em contato agora com a CDL Palhoça, no telefone 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Voltamos então para esse segundo tempo. Gente, eu vou começar a pedir pro Kleber que vocês têm que estar sempre de olho nos nossos stories, né? Para vocês verem ele, tá? Mas eu vou começar a pedir para ele gravar os bastidores, porque o que acontece aqui nos intervalos não tem explicação. É, a hora que você fica escutando super assim, né? Porque ele tá super conectado. Tem horas que ele faz até umas caretas assim. Você poderia estar filmando. Poderia, mas ele tava recebendo. Mas eu fiz um vídeo dele massa, me imitando. Viu? Então vocês já sabem que vocês vão ter que olhar o Instagram dela depois, gente. Qual é o Instagram, inclusive? É filha de Esther, _home. Então, a gente parou agora nesse primeiro tempo, aonde ela justamente ela estava falando sobre o prazer que ela tem de arrumar a mesa, né? Porque ela precisou, nesse primeiro tempo, vocês viram aí muita coisa, toda uma transformação na vida dela. E agora o prazer que ela tem em arrumar a mesa. Inclusive, ela disse, mas meu filho tomava café num lugar, meu marido tomava café no outro. Eu nem sei o dia que eu tava tomando café. Eu disse, nem tava comendo. Nem tava comendo. Então, assim, esse prazer em servir, esse prazer em arrumar agora. E agora a tua família viu que isso é um hábito. Não, e engraçado que daí todo mundo achava estranho e tal, até entender que realmente aquela ali era a rainha de casa mesmo, né, Fê? O que aconteceu? Depois, eu tava falando, sabe o quê? Que eu tinha decidido montar um negócio e Deus me deu filha de Esther. Só que daí o que acontece? Quando eu comecei, é como se assim, ó, tivesse várias páginas da minha vida, tudo perdida, e naquele momento que eu fiz o propósito, Deus começou a me dar, ó, essa página, olha essa daqui, e eu comecei a encaixar uma coisa na outra. Daí eu lembrei filha de Esther, esse nome, porque Deus me deu esse nome. Eu tinha feito um Instagram fake pra guardar, porque eu pensei que eu ia montar alguma coisa. Lá tá assim, ela longe do microfone, Kleber tá quase voando nela. Tem que ficar bonitinha aqui, gente, eu vou colar. Aí, o que acontece? Só que Jesus tocou no meu propósito a partir da mesa, né? Então, o que aconteceu com Esther? Esther salvou o povo judeu através de um banquete, uma mesa. Uau! Então, o que acontece? Eu disse, caraca, a história de Esther, por isso esse nome. Então, a minha intenção com esse nome é que a gente se espelhe na Esther, né? Não só na mesa, mas em todos os sentidos de sabedoria, de ousadia. Ela foi muito ousada, muito sábia, né? Porque ela poderia dar as costas. E não, ela aceitou, porque o mais difícil, porque naquela época, se você lê a Bíblia, o livro de Esther é muito pequenininho, né? Mas explica bem por que ela não podia ir no rei sem ser chamada, explica direitinho. Então, o que acontece? Ela foi muito ousada em fazer aquilo. Deus fez um pedido, no primeiro momento ela ficou assim, mas se eu padecer, padeci. Então, o que acontece? Eu decidi fazer isso também. Eu decidi dar um passo, eu sempre falo, um passo por dia. Um dia de cada vez.
E acredite sempre que Deus está no comando. Se, por exemplo, se o meu casamento tivesse que acabar, ia acabar. Mas não era porque eu não tentei. Eu tentei. E eu ia tentar até o fim, sabe, Fê? Eu ia tentar até o fim. E foi isso que aconteceu. E eu vou te dizer uma coisa. E quando aconteceu tudo isso que eu montei esse negócio, em poucos dias Deus moveu o mundo para que eu pudesse sair do meu emprego e ficar na minha casa. Foi uma coisa assim, ó, extraordinária. O mover de Deus. Foi milagre atrás de milagres. E no começo, meu marido me apoiou, mas ele ficou meio assim, né? Porque ele não sabia que eu costurava. Foi muito engraçado. Quando eu comecei a mostrar as primeiras costuras pra ele, ele olhava e dizia assim, nossa, mas tu costura mesmo, né? Aí eu disse, e tipo assim, e eu vou te dizer uma coisa. Isso que eu vou te falar é um milagre. De tudo que eu passei. Hoje, a pessoa que mais estuda dentro de casa e mais me incentiva a crescer é meu marido. Que mais acredita na roupa de mesa que eu faço, no meu projeto. Tanto é que um dia ele falou assim pra mim, amor, só que você tem que entender uma coisa. Antes você vendia uma roupa sensual, que toda mulher quer. Né? Porque você provava e tal, e usava, a pessoa queria ser parecida contigo. Hoje você tá fazendo ao contrário. Antes tu empoderava a mulher pra sair de casa, hoje tu empodera a mulher pra estar em casa. Tu tá indo contra a maré. E ele abriu os meus olhos nesse momento, que não é a mesma coisa, realmente não é a mesma coisa. É luta, Fê. É luta como você tem, como todo mundo tem. Porém, eu tenho tanta certeza que é um projeto de Deus na minha vida. Aí pergunta assim, tu vai fazer uma outra coisa? Talvez. Eu sou empreendedora, eu amo isso. Quem sabe eu não, né? As pessoas sempre perguntam, ai, Daisy, monta uma roupa, uma marca de roupa, alguma coisa. Talvez. Mas filha de Esther é um propósito de Deus na minha vida. E é um foco que eu tenho muito grande, sabe? Quando eu escuto esse nome, eu escuto ele muito grande. Eu escuto ele dentro das casas, sabe? Quando eu posto muita receita, quando eu vou lá postar a receita, porque você sabe que dá trabalho, não dá? Você ficar tirando foto e postando, dá muito trabalho. Mas eu faço aquilo porque eu enxergo aquela mulher ali, uma só, fazendo para sua família. E quando você faz aquela receita nova, você quer chamar os filhos para compartilhar na mesa, o marido. E isso aproxima, foi isso que aconteceu na minha casa, né? A minha casa estava com os valores invertidos e começaram a desinverter através da minha mesa, através da minha comida. A gente está vivendo um aceleramento global que, na verdade, ele já era uma profecia de Ezequiel, né? Eu postei, inclusive, hoje, a neurociência, ela já falava, na verdade, que, aliás, a neurociência falava que isso não iria acontecer. Né, que o dia tem 24 horas e que eles demorariam muito para passar, ok. Mas uma coisa que eu falo sempre, se hoje é domingo, tu pode ter certeza que amanhã já é sexta. Porque num piscar de olhos, voou o tempo. Voou. Então, essa profecia de que, na verdade, desse aceleramento seria o tempo em que os filhos de Deus não aguentariam mais a pressão do qual eles estavam vivendo. A gente não aguenta mais a pressão desse século. A gente não aguenta mais essa pressão do falso empoderamento, da falsa história de que você tem que ficar rico, dos falsos coaches, dos falsos profetas. A gente não aguenta mais essa história de que a gente tem que ter. E isso está adoecendo a humanidade. Então, na verdade, eu vejo que Deus está fazendo você e através de você, na verdade, os princípios corretos. Nós voltarmos da onde era a nossa verdadeira essência. E eu digo isso por mim. Eu sempre fiz mentoria somente no período de agosto para depois de agosto, né? Que é o propósito dos 21 dias. Eu comecei a recapitular minha vida. Eu disse, nossa, é sempre em agosto. Por quê? Porque é onde o ciclo vira, onde a virada de chave não é, eu tô fazendo os 21 dias e deu a virada de chave. Você vai ter um insight para tua virada de chave, mas o ciclo vai mudar lá no dia 31. Lá no dia 31 de dezembro para janeiro, que é o próximo ano, é onde você realmente virou a chave. Agora, tudo que eu aprendi nos 21, eu coloquei em prática até o final do ano, agora é agora.
Os próximos 5 anos vão ser os melhores anos para você viver nessa terra, um dia de cada vez, um milagre todos os dias, como você tem falado. Só que esse conceito mesa que Deus deu para você, as pessoas elas não se dão conta. Jesus era marceneiro. Só que para você ser marceneiro na época, você tinha que estudar. Jesus era estudioso. Porque você imagina naquela época em que todo mundo sentava ao seu redor, inclusive ele com seus discípulos, você parar e criar uma mesa. A criação do conceito mesa e família vem da onde? Para você estar com os seus. Então, na verdade, você está voltando para a tua essência. Assim como eu estou voltando para a minha essência, e eu digo isso porque o meu propósito, eu nunca senti tanta vontade de estar só com os meus filhos, só com meu marido, de cozinhar. Eu gosto disso, eu sempre gostei. Sempre depois que eu entendi o meu chamado. Lá, como a gente estava conversando no intervalo, por volta de 24 e 25 anos, eu queria só ficar em casa. Ah, não quer trabalhar? Não, eu quero, porque a veia empreendedora não sai da gente. Mas qual é o motivo? Qual é a verdadeira motivação? Se você estiver correndo pela motivação errada, você vai estar andando em círculo. E é por isso que o pessoal ficou dentro do Egito por 40 anos. Se a tua motivação não estiver correta, você vai estar andando em círculos. Então eu vejo que você voltou para o centro da vontade de Deus. E aí hoje tu vê o teu marido te apoiando. Não, é inacreditável, sabe, Fê? E assim, ó, e eu recebo muitos testemunhos, assim, muitas mulheres, sabe, querendo separar, querendo desistir de tudo, sabe? Sendo que a pessoa não sabe nem o que vai fazer depois que separar, sabe? O intuito é você entender que se você está ali, você lute por aquilo. Porque o seu marido é totalmente diferente de você, não é? Eu tava assistindo o teu podcast, então assim, não tem como, ninguém é perfeito. E uma coisa assim, Deus sempre falava comigo, não adianta você querer o teu casamento restaurado, se você não estiver restaurada, você acaba com ele de novo. Então não é no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no tempo de Deus. Então assim, todos os dias eu sinto que Deus me trata muito sobre isso, sabe? Claro que tem. A mulher empoderada sempre vai estar aqui. Sempre vai estar aí. E mas não é um problema, né? Não é um né? problema. Só que hoje eu entendo que eu preciso primeiro ser empoderada dentro da minha casa para refletir lá fora. Porque senão, não tem alicerce. Não tem alicerce. Porque você começa a passar por dificuldades lá fora e você não tem alicerce para sustentar aquilo, não foi feito numa rocha, sabe? E hoje, assim, ó, a maioria das minhas amigas trabalham fora, não tem problema. Eu amo ficar dentro de casa, eu escolhi isso para mim, mas eu acho lindo quem trabalha fora. Só que a gente não pode entender que o nosso primeiro chamado é dentro de casa. Deise, o que tu quer dizer com isso? Dizer que é o seguinte, que você não precisa ser uma chefe master na cozinha, mas que você precisa depositar. Ontem eu até postei, você precisa depositar, investir tempo na sua família. Qual o tempo que as mulheres estão investindo hoje na sua família? Qual é a forma de amar? Tem várias formas de amor. Só que a cozinha é uma das formas de amor que Deus mais ama, né? É o prazer do servir. É o prazer do servir. Quem não sabe servir a sua família, vai servir quem? Sabe aquela a gente vê muitos relatos de mulheres, né? Que, porque o meu marido é isso, meu marido é aquilo, aí eu vou fazer a comida, porque eu tenho que fazer essa droga de comida. Então a pessoa, ela tá ali amaldiçoando a sua casa o tempo inteiro com palavras vãs, com palavras torpes o tempo inteiro. Que saco isso! Essa criança só faz isso, essa criança só faz aquilo. Você tá amaldiçoando a sua casa, mulher! Sabe, Fê, uma coisa muito louca. Logo que eu fiz a sociedade da Anaê, eu fui viajar e eu conheci, tem uma amiga minha, que ela tem muito dinheiro, tá? O marido dela é ele é um dos maiores fornecedores de roupa para todas as lojas aqui do Brasil. E, cara, ele é muçulmano. Ela é brasileira, mas ela vive no mundo dele, né?
Porque as servas, as empregadas de lá são todas muçulmanas e tal. Só que assim, ó, ela trabalha, pensa numa mulher extremamente empoderada, ela ama trabalhar, ela tem uma marca de roupa própria dela e ela vai trabalhar, ela ama. Só que assim, ó, é o acordo deles. As crianças chegam em casa às 3 horas da tarde. Ela precisa estar em casa, porque ela precisa fazer a janta. Quem faz comida na casa dela é somente ela. Não é nenhuma das empregadas, das ajudantes. Aí ela falou pra mim assim, eu disse, sério? Só que naquela época eu era muito assim, né? Aí eu falei, sério? Ela falou assim, olha a lição de vida que ela me deu. Ela disse assim, sim, Daisy, sabe por quê? Porque os muçulmanos, eles entendem que quando você cozinha, você coloca todo o amor na comida e a sua família se alimenta do seu amor, que nenhuma outra pessoa pode te dar o amor que você dá para sua família. Você é a rainha da sua casa. Não tem amor igual. Então, a mulher, ela que cozinha. Cara, que bênção, eu tenho muito isso quando... você precisa chamar alguém para te ajudar, alguém para ajudar... Eu tenho isso, eu não tinha por essa visão. Tanto que eu fiquei agora pasma aqui te olhando, eu não tinha por essa visão. Eu tinha pela visão de que eu gosto de fazer porque foi Deus que me deu. Essa era a minha visão. Tanto que eu falei, nossa, amanhã eu preciso limpar essa casa. Eu olhei as escadas assim pelos cantos, eu disse, meu Deus, preciso dar um jeito. Mas por prazer. Por prazer. E agora, essa visão que você me deu, na verdade, eu já anotei vários insights. Se você não estiver anotando, eu não sei o que você tá fazendo, mulher de Deus. Porque eu já anotei, não só mulher, como homens. Cara, isso daqui é uma visão. Não, Fê, porque eu quero que o meu filho case com uma mulher assim, não, entendeu? E vou te contar outra coisa. E daí foi uma Meus coisa... filhos, né? Isso eu ouvi na época que eu estava extremamente empoderada lá fora. Não queria saber de cozinhar. E aquilo tocou no meu coração. Como se Deus chegasse e desse assim, ó... Toma, mais um depósito no seu coração. Ele foi me dando de pinceladinhas. E daí teve uma outra coisa que mexeu muito comigo, né? Esse último ano. Um dia, tipo assim, vários insights que Deus falava comigo através do meu filho pequenininho. Aí um dia eu cheguei em casa muito cansada e meu marido pediu uma pizza. E eu tomei um banho, me deitei e disse assim pros meus filhos, vocês podem arrumar a mesa pra gente que eu vou descansar um pouquinho? Aí tá, arrumei. Quando chegou a pizza, eu cheguei na sala, o meu filho menor falou assim, mamãe, eu disse pro Pietro, eu não vou arrumar, eu vou arrumar. Tá. Aí o Lorenzo arrumou a mesa. Aí quando eu cheguei, ele falou assim pra mim, mamãe, olha o que eu fiz. Aí eu olhei, Fernanda, era flor pra tudo. Ele pegou todas as flores, ele arrumou, ele enfeitou a mesa, como se fosse assim, ó, uma festa. Tudo perfeito. E daí eu disse, nossa, filho, como que tu fez isso? Ele disse, com criatividade e força de vontade. Ai, que lindo! Olha a resposta que ele deu. Foi a resposta que ele deu, mas por que ele fez aquilo? Porque ele via eu fazendo com amor. Ele não via eu fazendo com raiva. Não é verdade? Porque ninguém inspira alguém fazendo alguma coisa com raiva. Mas ele via eu fazendo com amor. E aquilo brotou no coração dele de uma forma. E quando eu sentei e contei o projeto de Filha de Esther pra eles. Um dia eu cheguei e falei assim, ó, Deus me deu esse projeto. Assim, 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 contei. Tu não tem noção quantas vezes ele assistiu o filme Filha de Esther. Filha de Esther não, Esther, né? Vai pro microfone, Kleber. Gente, tá nervoso. Ele tá me matando aqui, meu tá Deus. Nervoso, ele tá nervoso, gente. Coitado. A gente precisa de um outro câmera pra filmar o nervosismo desse menino. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão entender por que eu sou tão agitada, gente. E ele tá fazendo mímica, ele tá imitando ela. Gente, olha só, deixa eu dar uma dica aqui. Se vocês não conhecem a história de Esther, vão lá, no YouTube tem o filme Esther. Ele é maravilhoso. Só o meu filho de 6 anos, acho que já viu umas 10 vezes. Tá longe de novo. Ela não consegue, Kleber. Ela não consegue. Assim? Assim? Ai, que lindo! Caso de amor. Coraçãozinho, gente. Então é isso, né, Fê? Eu acredito, assim, que Deus me deu uma oportunidade de um recomeço, sabe? Acredito muito que a glória da segunda casa é muito melhor, muito maior do que a primeira. A GO2, gente. E eu paguei pra ver, e Deus tem feito coisas extraordinárias na minha casa. Então, hoje,
pelo que a gente percebe, tem muito mais famílias destruídas do que reconstruídas, sabe? Porque já vem de gerações, né? Assim como você não permitiu que a sua se destruísse. Porque você decidiu dar um basta. Eu decidi. E esses dias até eu falei sobre uma coisa no Instagram e eu vou repetir aqui. O amor é uma decisão. Pra resumir, é uma decisão. Um dia eu decidi que eu ia aceitar o que Deus tinha pra minha vida e eu decidi amar a minha casa, eu decidi amar o meu marido, eu decidi amar os meus filhos. E com isso, Deus foi brotando no meu coração as coisas que eu tinha que fazer. Agora, não adianta dizer assim, eu amo, mas eu não cuido, eu amo, mas eu não me preocupo, eu amo, mas ele lá, eu cá. Não existe, né? Não existe. Muitas pessoas amam, mas não amam, né? Então, assim, o amor é uma decisão. É você todos os dias decidir, independente se teu marido merece ou não. Independente se teu filho tá merecendo ou não. Decida amar, decida viver o milagre apesar do milagre. Peça todos os dias para Deus, mas decida agradecer antes que aconteça. Ai, mas o meu marido é muito ruim comigo. Mude. É você que muda para depois as pessoas mudarem. Começa na gente, porque a gente só... Uma coisa que é muito, muito, muito... Você é coach, não sei se você vai concordar, mas pra mim é uma coisa muito clara. Você só consegue ver no outro que você tem dentro de si. Eu falei isso hoje. Mentoria de hoje de manhã. Não é, amiga? Então, assim, meu marido é assim. E você, amiga? Rainha, como que você é? Na verdade, nós atraímos aquilo que somos. Então, quando a gente casa, na verdade, né? Mas eu casei, ele não era assim. Não. Na verdade, você moldou ele dessa forma. Porque está dentro de você. Então, tem pessoas que ficam bravas comigo. E é fato, tá? Pessoas que ficam bravas. E isso é uma coisa que eu sempre costumo dizer. Você até pode ficar brava, porque eu não vou dar conselho. Por quê? Porque é natural do coach você... né? É muito mais forte do que você. Você estuda expressão facial, movimento, gesto... É o teu trabalho. Então não me pede conselho, porque talvez eu vá falar aquilo que você não quer. Então sabe o que faz? E você é direta, né? Sou direta. Rainha. E aí o que eu faço? Então faz o seguinte, paga a mentoria, porque daí você pagou, você vai ser obrigado a me ouvir. Tu não vai ter pra onde fugir. Então é um fato. Então é muito complicado, porque eu digo, as pessoas chegam pra mim e tal e falam, eu decido mudar. A minha biografia do Instagram é isso. Você quer mudar? Então mude. Mas não é fácil. E quem disse que pra mim foi fácil? Quem disse que pra você foi fácil? É decisão. É decisão, porque senão... Se pra Deus basta uma palavra, como a gente estava aqui falando antes, ele mudava tudo. Mas não, ele disse, tenha bom ânimo. Eu venci. Gente, Jesus verteu sangue. Porque tem muitas pessoas que pensam, Jesus se fez carne, mas, né, ele sabia o propósito dele. Tá, e você não sabe o seu propósito ainda. Eis a questão. Quando você entende que você tem um chamado, você vive o seu propósito independente da tua dor. Então, essa é a diferença. Você entender que você tem um chamado e você vai viver o seu propósito independente da tua dor. Porque quando ele verteu sangue, ele disse para Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque quem tá na carne, dói. Viver nesse mundo é cansativo. Deus me perdoe, mas às vezes eu digo, eu tô cansada. Por que as pessoas são hipócritas dessa forma? Eu disse pra Deus, Jesus, volte logo, porque eu não tô aguentando. Isso aqui é uma coisa de louco, porque... Vamos lá. Hoje eu falei uma coisa muito certa na mentoria de manhã. Eu disse, gente, as pessoas... Seria tudo tão maravilhoso se as pessoas simplesmente aceitassem a sua evolução, se o próprio SUS, falando de governo, se o próprio SUS desse uma assistência, né, com psicologia de verdade, com terapia de verdade, com coach de verdade. Por quê? Porque a pessoa vai lá, muitos clientes que chegam pra mim querendo coach, eu digo, o teu caso é com psicologia? Tem coisas que você vai precisar tratar ainda lá no passado, porque o meu caso é tu chegar pra mim e eu te dizer direcionamento. Mas tem coisas que eu vou dizer, volta pra trás, vai pra terapia. Aí a pessoa chega pra mim e ela só me deu um remédio. Deu respiro, né? Deu, cara, não é pra tu maquiar a tua dor, é pra você tratar a sua dor. Então, como eu queria
que as pessoas parassem com essa coisa de querer ter. E Só que pra tratar a dor, dói. Claro que dói. E as pessoas não querem a dor. Porque a dor é difícil. Entendeu, Fê? Não, sabe o que é difícil? É você entender que parte das tuas dores são causadas por você mesmo. Isso é difícil. Nossa! Isso é difícil. Não foi que eu te falei no começo da conversa? É muito pior tu se perdoar do que perdoar o outro. Exatamente. É uma dor que vai ficar ali. Porque uma coisa é você entender que você veio de uma geração pecaminosa, mas todos somos pecadores, todos viemos da geração de Adão. Mas uma coisa é você entender que a geração dos teus pais pecaram, a geração dos teus avós pecaram, e que, na verdade, aqueles mesmos erros só vão acontecer se você encarnar a síndrome de Marília Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, porque a geração passada tem isso. Mas aí, e não a decisão? Foi o que aconteceu quando eu te falei que a minha mãe falou que eu tava dormenta? Por que ela falou isso? Não foi por mal. Mas foi uma coisa que ela aprendeu de geração em geração. Tipo, não seria muito mais fácil? Por isso que existe muitos casamentos destruídos. É muito mais fácil você pegar a malinha e ir embora do que passar a dor, porque dói. Leva dentro da tua malinha tuas dores de estimação, tá? Leva dentro da tua malinha as tuas culpas, a tua falta de aceitação. Coloca dentro da tua malinha o teu ego que você não quer dominar e leva junto. Porque domínio próprio, sentimentos, a gente domina todos os dias. A gente mata a nossa carne todos os dias. Mas o que muda a tua história é a tua decisão. E deixa eu concluir aqui, encerrar contigo com algumas perguntinhas chaves. Porque Kleber está dizendo que está acabando. Ai, ele tá impossível hoje, gente. Ele não tá aguentando a Deise aqui, gente. Ai, meu Deus. Só porque eu sou tão agitada. Que tu não viu lá em casa. Olha, vocês precisam acompanhar os nossos stories, porque a gente vai mostrar, a gente vai ter, inclusive nos próximos, a gente vai filmar o Kleber imitando a gente, fazendo gestos, a gente vai, não, imitando a Deise, né? Hoje ele imitou só a Deise. Imitou até ela segurando o microfone assim, ó. Eu fugi muito do microfone, escrevam aí, por favor. Ó, vamos lá. Se você morresse hoje, se Jesus te levasse hoje, quem foi a Deise na Terra? Ai, uma mulher muito perdoada. E qual legado você deixaria para sua família? O legado que eu deixaria para minha família, amiga, é que nada está morto perante Deus, sabe? Que tudo pode ser vida, desde que a gente olhe de uma forma diferente. Que o milagre existe, desde que a gente acredita e viva ele. Se você tivesse que escrever uma carta para os seus filhos, para que eles lessem só depois da tua partida, o que estaria escrito nessa carta? Ai, tanta coisa, amiga, mas assim, que eles foram e são e serão sempre os amores da minha vida, né? Todas as decisões que eu tive, tanto certo e errado, sempre foram pensando neles e na nossa família. E eu quero muito, né? Agora eu vou estender um pouquinho. Tu tava falando sobre filhos e tal. E eu enxergo muito, sabe, Fê? Quando eu tô lá em casa, eu enxergo muito. Antes eu não pensava sobre isso, sabe? Hoje eu enxergo muito meus filhos casados. Eu profetizo muito sobre a vida das minhas noras, mas muito, sabe? O Lorenzo me ajuda, ele quer me ajudar a costurar, me ajudar a fazer as coisas. E eu falei, filho, sabia que a sua esposa vai fazer isso? E qual a mamãe tá fazendo? E ele, sério, mamãe, sério, eu profetizo muito, então eu acredito muito que eu vivi muito errado nessa vida, sabe? Mas eu acredito muito que esses poucos meses, assim, que eu comecei a me perdoar e a tentar fazer a coisa mais certa possível, eu acredito muito que tá fazendo diferença e vai fazer muita diferença no futuro dele, sabe? Por isso que eu me perdoo todos os dias. Eu me perdoo todos os dias, eu sei que Deus me perdoou, eu fui muito perdoada. E eu acredito todos os dias que
nada disso foi em vão, que todas as dores, todo o sacrifício, todo o choro que eu passei, toda vez que eu tive que engolir todos os dias o meu orgulho, é porque é por eles e pelas outras pessoas, sabe? Que estão passando por isso e que muitas vezes deixam de fazer um legado, sabe? Um legado mesmo, sabe? Acho que já tá na hora da mulher se posicionar dentro de casa, já tá na hora de tu entender que você é a rainha da sua casa, que você é a rainha do seu marido, que você pode sim e deve ser a melhor esposa, que você pode sim. Vamos parar de achar que porque a gente faz uma coisa a gente não pode fazer outra, a gente pode fazer. O homem, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou ele olha pra lá ou ele olha aqui pra mim. Ou ele presta atenção lá ou aqui. Mas você, quantas coisas você faz ao mesmo tempo? Eu acabei de escrever muitas coisas aqui. Exatamente, me escutando. Por quê? Porque Deus fez a mulher para fazer várias coisas. Parem de achar que você só pode ser boa em uma coisa. Você pode ser boa no seu negócio, você pode ser boa mãe, você pode ser boa esposa. Então vamos entender o nosso papel dentro da nossa casa e criar raiz ali, deixar um legado sim, deixar um legado para suas noras, para suas filhas, para suas netas, deixar um legado de mulher, porque a gente tem um papel que nem um outro homem tem dentro de casa. Não adianta. Não é verdade, Fê? Gente, isso é fato. Kleber, não dá pra encerrar o programa. Ele Cria, tá nervoso. Pega a estaca lá da tua casa e coloca assim no chão e diz assim, eu sou a dona daqui, eu comando. Uma coisa que eu tô estudando muito, Fê, que eu não falei que hoje, é uma coisa muito interessante que eu nunca tinha prestado atenção, que é sobre... Putz, me fugiu a palavra, mas tu vai saber. É sobre... Sabe quando tá um negócio que não consegue falar? É você que tá... É a pressão, Kleber, quer que a gente encerre? Atmosfera. Gente, olha só. Todo lugar tem uma atmosfera. Pra quem acredita em energia, qualquer outra coisa, né? Porque agora já tá sendo comprovado. Muitos religiosos não acreditam em energia. Mas a gente é energia e frequência. Mas a gente é. Uhum. Então nós temos uma atmosfera espiritual. Uhum. Sabe quando começa a quebrar um monte de coisa dentro de casa? Quase quebrou o microfone agora, inclusive. É. Quando começa a dar um monte de coisa errada, às vezes eu vou tirar a erva da cuia e quebra uma colher lá. Acontece isso. Daqui a pouco quebra um copo. O que acontece? A atmosfera da tua casa está ruim, não está boa. Você tem o poder de dizer assim, ó, Senhor, troca a atmosfera do meu lar, coloca a luz, glória a Jesus, coloca, Senhor, o seu poder dentro da minha casa, bênçãos, começa a profetizar. Faça o teste hoje, pelo amor de Deus. Começa a profetizar dentro da sua casa, em vez de tu estar reclamando no fogão, que acabou o gás. Começa a profetizar, Senhor, o gás vai vir em nome de Jesus, eu agradeço pela minha comida. Ai, gente, ó o gancho. Calma, Kleber, calma, a gente vai encerrar. Calma. Faz o teste olha o que eu lembrei agora. Já passei muitos perrengues na vida, tá, gente? E vai dizer que o gás não acaba sempre quando você não tem dinheiro. Eu aprendi a fazer todas as comidas no forno e no micro-ondas. Aprendi a fazer tudo. Aí, eu morava em um determinado local e há alguns meses... Fernanda, tu não avisou pra ninguém, mas faz muitos meses que eu me mudei, tá, gente? Eu moro na minha casinha. Aí eu me mudei pra uma casa. Aí o que aconteceu? A cozinha não era a cozinha que a gente queria, então a gente vai fazer uma cozinha. Porém, nesses últimos meses foram meses turbulentos, né? Somente os íntimos sabem. Aí o que eu fiz? Bom, não vai dar pra comprar cozinha. Não vai, aborta a missão. Não vai dar pra fazer a cozinha. Então, imagina, foram... 5 meses, amiga, cozinhando no forno e no micro-ondas. Aí, quando eu queria fazer feijão, minha sobrinha mora perto, eu disse, vou ali na minha sobrinha, ali, eu moro em Palhoça, ali em São José, vou ali na minha sobrinha fazer o feijão. E de boa, e normalmente, vai levando. O que a mulher faz? Ô, desgraça. E isso, tudo que tu faz, olha só, gente, ontem meu filho falou assim, ó, eu vou fazer um negócio, ele falou assim, se tu não estudar, vai tirar zero. Eu disse, tá amarrado, em nome de Jesus, cancelado. Porque a tua palavra tem poder. Se tem uma palavra dentro da tua casa que tem poder, é a sua. Deus tem favor sobre a sua vida. Ele te dá sabedoria e te dá tudo que tu precisa pra profetizar coisas boas dentro da tua casa. E isso que ela falou sobre energia e frequência, sabe aquela história quando você toca em alguém, eu me arrepiei? Aquela pessoa pode estar numa frequência mais alta, mas isso aí a gente entraria num outro campo realmente da ciência, que é fato, mas se a gente estudar a Bíblia a fio, o próprio Deus nos fala que nós atraímos aquilo que somos e também transbordamos daquilo que
transbordamos daquilo que temos. Então, atraímos aquilo que somos e transbordamos daquilo que temos. Então, deixa eu só concluir aqui com vocês, que ele até desligou, gente. Ele tá me testando ali, gente. Ó, deixa eu dizer aqui pra vocês o que acontece. Eu ganhei recentemente um fogão e um gás. Eu ganhei primeiro um fogão. E aí até aconteceu assim, porque eu e meu marido assim, mas não era o que a gente ia comprar. Primeira coisa que nós dois pensamos, porque a gente pensou, não, mas a gente já comprou a mesa ou sem mesa? Não, eu já tinha tudo. Na verdade, o que eu queria era só uma cozinha compacta de acordo com o tamanho da casa que eu estava. Só que aí o que eu disse, não, vai ter que ser essa aí que tem mesmo. Só que olha o lance. Aí o que eu ganhei um fogão que não era o que a gente queria. Só que daí eu pensei, não, mas se Deus mandou, o resto depois ele provê. Depois vem o gás. Eu disse, não, mas é que o povo queria cozinhar, né? Isso foi os familiares, porque eles não tinham o domínio do fogão e do micro-ondas, né, gente? Aí o meu pai foi lá nervoso que só comprou fogão e minha sogra o gás. Mas aí o que aconteceu? Que beleza. É tão caro que eu vou te dizer, né? Tem que parcelar. Aprendam a cozinhar no micro-ondas e no forninho. Mas aí o que aconteceu, gente? De fato, a gente morava num outro imóvel que a sala, assim, ela era muito grande. Então, a gente foi para uma casa um pouco mais compacta. Ela é maior, porém compacta. Aí, o que aconteceu? A gente trocou o sofá, compramos outro, aquela coisa. E a televisão, ela estava ainda no chão. Aí eu olhei e comecei de madrugada a abençoar a minha casa e ter muita gratidão, olha a energia, e ter muita gratidão por aquilo que eu estava vivendo, independente da TV estar ali, porque foi uma opção minha não comprar. Eu fiz outros investimentos. Não compra o painel que tu quer, a televisão que tu quer. Graças a Deus, não era porque não tínhamos, mas era porque o que tínhamos, precisávamos investir em uma outra urgência. Então, não optamos por isso. Ficar esse período sem. E aí, gente... Não, olha, o que eu vou falar, vocês vão dizer... Não, tu, Fernanda, coach, toda empoderada... Eu estou no grupo do bairro do meu bairro, né? Que uma amiga minha me colocou na semana anterior. Porque eu ainda tinha dito pra ela... Gente, vou ter que comprar um gás. Não tem um gás ali nesse grupo do bairro... Que a gente sempre conversa. E aí, ela disse... Eu vou te colocar nesse grupo. E me colocou. Nesse mesmo dia... Uma mulher doou uma estante. Doou. Viu só? Só que não era nem uma estante que eu não queria. Era a estante que eu queria. E aí ela botou assim, tô doando. Aí na hora eu peguei o celular, gente, eu nunca olho. Daí na hora eu peguei e botei assim, posso ir ver? Daí, e eu recém tinha chegado em casa, questão de segundos. Ela disse, pode, eu me dá o endereço. Era na minha rua, gente. Meu Deus, Deus é maravilhoso, né? Era na minha rua. Milagre. Então assim, nós atraímos as coisas. Então... Tudo que eu tenho, e não são poucas as coisas, o Senhor me deu de acordo com a minha necessidade. E as pessoas, elas trabalham o quê? Pra ter. Só que Deus te abençoa de acordo com as suas necessidades. Porque eu poderia ter comprado, e futuramente, eu sei que vai acontecer o momento se o Senhor quiser, de eu reformar a cozinha do jeito que eu quero, porque eu gosto muito de cozinhar pra família. Colocar aquela estante, porque a gente gosta muito de sábado, olhar a televisão. Deus sabe que o meu propósito está em estar com a minha família. Mas, naquele momento, ele disse, vou te dar de acordo com a tua necessidade. Então, parem com essa coisa de eu tenho que ter. Esquecendo de agradecer pelo que você de fato está tendo naquele momento. De olhar ao seu redor, a sua família à mesa. Gente, não tem maior prazer pra mim, e eu sei que pra você também, de sentar ali com os meus filhos, com o meu marido. Minha casa, nós somos 5 na minha casa, já é uma população, né? Mas geralmente tem assim, visita. Você e seu marido trabalham junto, né? Então não tem aquela coisa assim de... Mas quem trabalha, e por exemplo assim, a maioria dos maridos trabalham em horário, tipo, chega em casa às 7 horas da noite. Tipo, meu marido. Cara, ele chega em casa podre de cansado e estressado por causa do trânsito, por causa do trabalho, morto de fome. Tem coisa melhor do que chegar e ter uma... Se todo mundo vê todo dia, 7 horas da noite, a minha mesa tá arrumada e servida. Gente... Vocês já sabem, pega a dica. Esse horário que vocês têm que ir lá. Tem receita. Ó, já dá até pra sentir o cheirinho pelo celular. Então, sei que... Cara, isso é uma forma de amor. Isso agora a gente realmente vai ter que encerrar aqui, gente. Mas deixa eu dizer aqui pra vocês. Vocês viram como tem conteúdo? Tem muito conteúdo, né? Então vocês podem seguir o perfil dela, que é filhasdeester.home.
É isso, né? Filha de Esther. Filha de Esther.home. Então segue lá o perfil da Daisy, tá? Vocês vão, todos os dias ela traz dicas, ela traz vídeos, ela vai dar continuidade no que a gente falou aqui, ela vai dar continuidade. No meu perfil, toda essa questão coach do desenvolvimento humano, todos os dias também eu vou lá e largo um vídeo, ou tem os outros que vocês podem assistir. Dá uma stalkeada, vai lá no perfil dela, olha quanto vídeo poderoso que ela tem, vai lá e olha, tá certo? Daisy, obrigada. Obrigada, a gente não tem mais tempo mesmo, mas que prazer te receber aqui. Passou tão rápido, e eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi. A gente aprende, né? Não é aquela coisa assim, só que, mas você sabe tudo. Não, a gente aprende muito todos os dias. O que eu anotei aqui um monte de coisa pra minha vida. Pra minha vida. Então hoje você transbordou. E eu anotei um monte de coisa que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tá? Então continue transbordando na vida dos outros. Gratidão mesmo. Obrigada mesmo. Eu agradeço, foi um prazer, foi lindo, foi abençoado. Com certeza Deus está aqui em cada momento, foi incrível. Foi demais. Deus abençoe todas vocês. Obrigado, pessoal. Um beijo, Deus abençoe. Siga a gente lá. Até a próxima.